Bolsonaro em 2022. Quais as condições do atual presidente ser reeleito? Pesquisas recentes mostram ele com aprovação entre 35% e 37% em números de ótimo e bom. Isso será sustentável? Acompanhem comigo a discussão nesse vídeo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que eu estiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui. Vamos lá, nosso vídeo é tratar sobre Jair Bolsonaro e a sua possível reeleição em 2022. Será que ele é um candidato competitivo ou não? Aí existem dois aspectos para a gente analisar o cenário para Jair Bolsonaro até 2022. Faltam ainda 2 anos e pode acontecer muita coisa. Lembrando, em 2020 tivemos a pandemia e isso muda muito o cenário político para a próxima eleição. Como eu estou tratando de cenários políticos, eu vou deixar passando aqui no card 2 outros vídeos que eu coloquei. Uma discussão sobre o PT e João Dória também. Cada um vídeo separando, tratando o cenário, o caminho que eles podem percorrer até 2022. Voltando aqui para Jair Bolsonaro. Agora, em dezembro, saíram 2 pesquisas eleitorais para saber a avaliação do governo, os números de ótimo e bom. Esse que nos interessam. Por quê? No Datafolha, o Jair Bolsonaro saiu com um número de 37%. E no Ibope, 35% o número de ótimo e bom. Obviamente, são pesquisas que têm uma metodologia muito parecida, são institutos de pesquisas respeitáveis, então não tem uma diferença tão grande entre um e outro e são números coerentes, consistentes para a gente avaliar um possível cenário para 2022. Agora, a grande questão é o seguinte, será que esse número de Jair Bolsonaro variando em 35% e 37%, sabemos que temos aquela margem de erro de 3 pontos percentuais, eles são sustentáveis até 2022? Se forem sustentáveis até 2022, o que isso significa para a gente? Significa que ele é um candidato competitivo e que pelo menos está no segundo turno das eleições. Normalmente, candidatos com mais de 30% de aprovação nas suas avaliações de governo, quando vão para a reeleição, eles vão para o segundo turno pelo menos. Então, isso é um dado que nós temos. Agora, a grande questão é nós discutirmos a sustentabilidade disso para 2022. Aí a gente precisa recuperar um pouco do cenário de 2018 e o que está se encaminhando para 2022. Esse que é o nosso ponto da discussão nesse vídeo agora. Em 2018, a comunicação política de Bolsonaro na sua campanha, ela atuou em 2 planos. O primeiro plano foram dos comportamentos, costumes e ideologias. E o segundo plano foi a pauta econômica neoliberal. Então, vou discutir rapidamente esses 2 planos aqui para a gente exemplificar como que esses planos podem ou não estar inseridos para 2022. Vamos lá, primeira pauta, comportamentos, costumes e ideologias. O Bolsonaro ele falava muito essa questão. Não, a esquerda, o PT, o socialismo. Quer dizer, a ideologia de esquerda. Como se a esquerda fosse um bloco único. Não, a esquerda tem muitas gradações. Você pode falar de socialistas, comunistas, social-democratas, social-liberais. Enfim, existe o espectro de esquerda é muito grande, assim como um aspecto de direita. Mas ele conseguiu reduzir a esquerda ao PT. E falava, à época do PT nós tínhamos corrupção. E corrupção não só dos valores, as questões financeiras, do Estado ser eficiente ou não, mas uma questão moral. Que moral é essa? Você tem um incentivo que crianças do mesmo sexo elas tenham relações. Aí ele falava da ideologia de gênero, falava da mamadeira de piroca e etc. E muitas pessoas compraram esse discurso do Bolsonaro. Ah, Tião, você está falando que isso foi crucial para o Bolsonaro ser eleito? Não. Isso é uma dentre as muitas variáveis que atuaram em 2018. Logo, ele criou todo esse discurso para o público mais conservador, seja das classes populares, principalmente ligadas às igrejas evangélicas, protestantes, ou das classes médias urbanas, que tem esse discurso da corrupção, que é um discurso muito antigo, remonta à ditadura militar, do Lacerda, esse discurso moralista contra a corrupção, também com Jânio Quadros e etc.
Então ele conseguiu atrair esse público. E a pauta neoliberal, a pauta econômica, que é o segundo plano que eu estou tratando aqui, que é o seguinte, ele trouxe para o seu grupo o economista Paulo Guedes, que é um economista que ganha muito dinheiro no mercado, não como economista de planejamento, como dentro das instituições públicas do Estado, e se colocou todo um discurso neoliberal de extrema redução do Estado, de um amplo programa de privatização e colocando toda a culpa na economia brasileira de uma presença do Estado, que não vou tratar isso nesse vídeo, mas diga-se de passagem, o problema não é o Estado, é como ele é utilizado, essa que é a grande discussão atual internacionalmente, enfim. E o Paulo Guedes falava, olha, a gente tem que liberar a economia, abrir o mercado, isso que é um entrave brasileiro, e fazer um amplo programa de reformas. Aí a gente pode lembrar, as CDLs apoiaram o Bolsonaro de maneira muito veemente, acreditando toda a crise econômica à época do PT, não outras questões estruturais e questões muito mais antigas para além do PT, a gente pode voltar isso até Collor, mas também eu posso discutir isso em outro vídeo. Então foram essas duas pautas que atuaram para o Jair Bolsonaro. Eleito, o que o Bolsonaro entregou dessas duas pautas? A pauta de comportamento, ela se esvaziou. Mas por que ela se esvaziou, Tia? A pandemia de 2020. Ela não é só um problema de saúde pública, é um problema também econômico. E a partir do momento que prefeitos e governadores adotaram o distanciamento, mesmo que o presidente criticando, isso foi mantido, empresas deixaram de investir, trabalhadores perderam empregos, outros tiveram que ser auxiliados por programas do governo. Essa foi a questão. Isso não foi uma questão só do Brasil, isso foi uma questão internacional, global. E países que fecharam mais ou menos a questão do distanciamento social, deram lockdown ou não, a redução econômica foi mais ou menos a mesma, porque a economia está muito conectada, é muito difícil um país resolve abrir tudo, outro país resolve fechar. O efeito econômico vai ser muito similar em decréscimo do PIB. Então, essas foram as duas grandes questões. Então, o que está se apontando? Para 2022, a principal questão vai ser trabalho e renda. E o governo Bolsonaro não entregou nada na pauta econômica que havia prometido em 2018. 2 anos de administração, 2 anos após ele ter sido eleito, a gente teve problemas inúmeros no Ministério da Educação, no Meio Ambiente também, foram os 2 ministérios que chamaram mais atenção, da Educação por estar tudo parado e as trocas sucessivas de ministros, e o Ricardo Salles sempre com um problema na mídia, seja os seus problemas pessoais, privados, que ele está inelegível, foi condenado essa semana, ou porque a Amazônia está pegando fogo. Então, foram as 2 grandes questões que mostram a sua ineficiência. E no contexto de pandemia? Aí que a gente começa a organizar como que o Bolsonaro pode trabalhar, mas também é um campo das incertezas. Como são produzidas as incertezas no governo Bolsonaro? Justamente por seus problemas de gestão. A gestão do governo Bolsonaro é muito ruim, parece uma ciranda de crianças do 6º ano, né? Quem é professor sabe o que é dar aula para o 6º ano, que estão lá. E principalmente 6º ano do fundo, não são os melhores alunos não. Então isso já é um problema. É uma gestão muito confusa, as pessoas, quem quer investir, principalmente as pessoas que acreditaram na pauta econômica, já está olhando com certo distanciamento, a imprensa vem noticiando há muito tempo as confusões do governo Bolsonaro. Agora, o eleitorado médio, ele não acompanha tanta imprensa, vê uma coisa ou outra, pode falar, não, a imprensa está mentindo, isso é fake news. Tá bom, isso pode acontecer. Mas o fato é o seguinte, em 2022 as pessoas vão ver, minha vida melhorou ou piorou com o governo Bolsonaro? É essa avaliação que elas vão fazer. O Bolsonaro, ele foi responsável ou irresponsável durante a pandemia. Ele também não vai poder ficar falando que toda a culpa é do PT, já está distante no tempo, ou da pandemia, que vai ser mais recente no tempo. Ele vai ter que entregar alguma coisa de concreto para as pessoas. O que ele percebeu que de concreto pode dar certo? Programas sociais. É a única saída. Por quê? As reformas que o Guedes queria não estão acontecendo. Por exemplo, não se privatizou quase nada, reformas estruturais para melhorar a economia não aconteceram. Então ele percebe o seguinte, o Bolsonaro, por instinto de sobrevivência, por mais que ele tenha sido um político ineficiente,
durante os seus 28 anos de mandato, ele tem um instinto de sobrevivência. Olha, se eu sou ineficiente para gerir o governo, como que eleitoralmente eu posso me sair bem? Ele percebeu que a sua aprovação melhorou durante o período de pandemia justamente pelo auxílio emergencial. Chegaram as pessoas começaram a ter um dinheirinho para comprar no comércio da esquina, tocar pequenas obras, viver a sua vida. Só que o auxílio emergencial, ele, do ponto de vista fiscal, ele não é sustentável. Acho que eu vi uma conta outro dia, mais ou menos o seguinte, que 1 mês ou 2 meses do auxílio emergencial, ele supera, por exemplo, todo o orçamento da saúde anualmente. Então, não é sustentável. Esse é o grande ponto. Então, o que o Bolsonaro está falando? Olha, vou querer um novo programa social em novo formato, ou um reforço do Bolsa Família, a modificação do nome do Bolsa Família com uma melhoria aqui e ali, para me sustentar eleitoralmente, para que eu mantenha esse número de 37%, 35%, que me coloque no segundo turno para 2022. Porque essa pauta de comportamento, ela não vai se sustentar. As pessoas preferem discutir primeiro a questão de o que eu vou comer hoje, para depois discutir os problemas morais. As pessoas também são instintivas para resolver os seus problemas. Aí que gera a incerteza do comportamento eleitoral. As pessoas de classe média que apoiaram Jair Bolsonaro, que são pessoas conservadoras, de direita, não só de extrema direita, mas de direita em si, vão falar o seguinte, olha, principalmente as CDLs, os pequenos empresários, eles vão falar o seguinte, olha, programa social não resolve o problema, nunca gostei de programa social, votei em você justamente para não ter esse assistencialismo do PT. Então, esse público tradicionalmente votava no PSDB, deu uma oportunidade ao Jair Bolsonaro, pode ser que eles migrem novamente para o PSDB com João Dória, se ele se colocar para a presidência. E as pessoas que recebem programas sociais, tradicionalmente, sempre votaram preferencialmente no PT. Então, por que eu vou votar no Jair Bolsonaro, que fez um monte de problema durante a sua gestão? Ele vai ser atacado na campanha eleitoral por conta disso, não vai ser um bombardeio somente dos seus adversários, provavelmente da imprensa, onde ele tem um péssimo relacionamento, e as pessoas vão falar, olha, não sei, talvez eu migre para o PT novamente. O PT, nos primeiros, por mais que a Dilma tenha sido muito ruim, na época do Lula foi muito bom. Então, migre esses votos para a esquerda ou se mantenha na esquerda do PT, né? Nos votos no eleitorado do PT, que a esquerda tem outros partidos, mas estou exemplificando aqui com o PT. Então, são duas variáveis que podem migrar votos tanto para o PSDB quanto para o PT, que o Bolsonaro a gente não sabe. Será que ele vai se sustentar para ser competitivo para 2022? Pode ser o primeiro presidente não reeleito da Nova República de 1988 para cá, certo? Então, esses foram meus argumentos. Se você gostou, comente aqui embaixo. Se não gostou, comente aqui embaixo também. Dê seu like ou não dê seu like, se você preferir, se você gostou do vídeo. Um abraço, até a próxima.